Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Diariamente nós temos tido esse encontro aqui. Ontem eu não pude vir, estava num lugar que estava difícil de gravar, havia muito ruído. Eu não queria deixar para vocês aqui um som, ruim, um som contaminado, mas como sempre a gente tem orado pela vida de cada um de vocês que fazem parte aqui do nosso canal. Temos orado pelos pedidos de oração que são deixados aqui nos comentários e temos a certeza que o Senhor, ele já tem respondido orações, ele tem enviado os seus milagres, os seus sinais, e eu ficaria muito grato e feliz se você pudesse compartilhar aqui nos comentários aquilo que Deus tem feito na sua vida através desses nossos encontros aqui. Com certeza, às vezes você pode até pensar que foi algo pequeno que Deus fez, mas não. Tudo que Deus faz tem um propósito, e toda semente que Deus lança, ela vai crescer, ela vai germinar e produzir muitos frutos na sua vida. Então, venha conosco, participe aqui do canal, compartilhando, se inscrevendo no canal, porque você vai estar sempre recebendo as nossas orações aqui. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. Como sempre, te convido a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos nosso momento de oração, e também te convido a ler comigo a palavra. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31. 2 Samuel 22, 31. Está lá no Velho Testamento, é um dos livros históricos da Bíblia, e tem um ensinamento muito rico para nós hoje. Então, vamos a essa leitura. A referência vai estar aqui na descrição do vídeo para a sua conferência e vamos receber da palavra de Deus. Assim está escrito: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? Quem é rochedo a não ser o nosso Deus? Deus é minha fortaleza e minha força. Ele aperfeiçoa o meu caminho. Deus, ele está se importando, sim, com os nossos caminhos, por onde nós andamos. Deus, ele vai aperfeiçoando o nosso caminho. E que caminho é esse que Deus está aperfeiçoando? A nossa vida, essa trajetória de vida que nós temos a oportunidade de viver, porque a vida é um dom de Deus, é uma dádiva que Deus tem nos dado. E Deus, ele se importa tanto com o nosso caminho, que ele está sempre trazendo na sua palavra direções para a nossa vida, para que a gente não erre o caminho. Deus se importa tanto com isso, que Jesus mesmo é o nosso caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui o texto, ele está dentro de um cântico de ação de graças de Davi. Esse capítulo todo aqui, 22 de 2 Samuel, é um cântico de Davi. Você vai encontrar partes desse cântico lá no livro de Salmos, mas eu quero me ater com você aqui em dois aspectos. O primeiro deles é que ninguém é Deus como o nosso Deus. Pode parecer assim uma frase estranha quando se entende que só existe um Deus, e existe somente um Deus. Mas muitos têm feito de coisas o seu próprio Deus. Muitos têm feito do dinheiro o seu Deus. Muitos têm feito daquilo que era para ser apenas um objeto ou algo para te servir aquela pessoa. Ele tem feito isso do seu Deus. Talvez nós estamos errando nisso. Estamos colocando coisas no lugar de Deus e nos afastando cada vez mais do Senhor. É muito importante, todos os dias, nós afirmarmos para nós mesmos quem é o nosso Deus. Nosso Deus e único Senhor. Ele se apresenta e se revela a cada um de nós por meio de Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus. Jesus, ele veio para que ninguém errasse o caminho. Ele veio para que nós soubéssemos que Deus é que vem ao nosso encontro. Muitas expressões de fé apresentam para nós um Deus que não é o nosso Deus.
apresenta para nós um Deus que você tem que fazer sacrifícios, apresenta para nós um Deus que é cruel, um Deus que pune, um Deus que não se importa, nem tem misericórdia, mas que está apenas preocupado em fazer com que você seja punido e castigado pelos seus erros. Não, o nosso Deus, ele fez de tudo para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Deus é um Deus que fez de tudo para que nós alcançássemos graça em Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus. Então, se alguém apresentar para você um Deus que não traz em si mesmo amor, graça, misericórdia e perdão, esse não é o nosso Deus. O nosso Deus, ele se revela em Cristo Jesus, pela sua bondade, misericórdia e graça. O segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui é quando o salmista aqui, quando Davi, ele apresenta para nós a seguinte frase: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável. Confiar na palavra de Deus é exercitar a nossa fé. Confiança e fé vêm da mesma raiz, da mesma palavra. A fé é confiança. A fé não é crença. Crença, você pode crer em muitas coisas. As crenças nossas, elas vêm desde aquilo que nós acreditamos de uma tradição familiar, de uma crença que nós temos por causa de uma cultura, crenças que nós temos por causa de superstições. Isso tudo são crenças. E as crenças, elas fazem parte da nossa vida. No entanto, a fé é diferente de crença. Fé é confiança. Confiança em Deus. Muitos creem no milagre, muitos creem na bênção, muitos creem nas promessas. Nós cremos em Deus que fez as promessas. Nós cremos em Deus que faz os milagres. Nós cremos em Deus que nos proporciona a bênção. Entender isso faz muita diferença, porque isso dá um sentido e uma direção certa para as nossas orações. Porque quando nós pedimos a Deus por milagres, quando nós pedimos a Deus pelas bênçãos, e nós estamos sempre enfatizando aqui no nosso canal que a nossa oração ela é baseada nas promessas, nos princípios e valores descritos na palavra de Deus, eu estou dizendo para você que a nossa oração é baseada e inspirada nas promessas, princípios e valores, mas ela é direcionada ao Senhor. A nossa fé está em Deus. Tem pessoas que creem na fé pela fé mesmo. Tem até uma música, né, de um famoso que diz assim, que andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A fé, ela falha sim. Quem não falha é Deus. Porque nós podemos falhar. A nossa fé pode ser apontada na direção errada. Então, o que nós precisamos entender? Que o caminho de Deus é perfeito, ou seja, tudo que Deus criou para que nós andássemos nele é perfeito. Todas as direções que Deus dá para a nossa vida, elas são perfeitas. Deus, ele não falha, Deus não erra. Deus age com misericórdia e graça na nossa direção. Então, quando o texto diz assim, olha, o caminho de Deus é perfeito e a palavra dele é confiável, está dizendo, confie, acredite e caminhe naquilo que Deus colocou para você. Quando nós falamos muitas vezes aqui sobre pecado, que nós devemos afastar do pecado, devemos nos livrar de situações de pecado, porque o pecado nos destrói. Deus sabia que quando nós vivêssemos presos aos pecados, sabe, envolvidos com situações pecaminosas, nós seríamos escravizados pelo pecado. Então Deus fala, não peques, não peques mais, por quê? Porque Deus quer que você seja livre. E quando Deus nos dá direções claras para a nossa vida, quando Ele fala, ore, quando Ele fala, jejue, quando Ele fala, creia, exerça fé, conheça a palavra, todas as vezes que nós aprendemos isso com Deus, Ele está nos dando o quê? Segurança para a nossa jornada. A palavra de Deus ela é sempre confiável, mas nós não podemos perder de vista que a nossa fé deve ser depositada em Deus. E o caminho, Jesus é o caminho. O caminho de Deus é perfeito, por quê? Porque Jesus é que é o caminho de Deus. Então, se você tem dúvidas,
sobre eu estou fazendo algo que é certo, errado, isso é pecado, não é pecado, isso Deus aprova, isso não aprova, é muito simples você discernir isso. É só você apontar na direção de Jesus. É só você olhar para Cristo, olhar para Jesus Cristo e ver se aquilo faz sentido da ótica de Jesus. Para isso, você precisa conhecer os evangelhos, você precisa conhecer como Jesus pensa, você precisa conhecer a sua palavra. E à medida em que você conhece o Senhor, você pode sim. Será que Jesus Cristo faria a mesma coisa que eu estou fazendo? Será que Ele está aprovando isso que eu estou fazendo? E não tenha dúvidas, Ele vai te mostrar, Ele vai te dar um sinal. Algo vai vir ao seu coração, você vai ter paz ou não. E isso serve para as decisões da nossa vida. Isso serve para os momentos importantes da nossa vida em que nós precisamos tomar decisões, fazer escolhas, decidir sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa própria vida. Deus, Ele se importa com o nosso caminho. Deus, Ele se importa com as direções que nós tomamos. Então, Ele nos dá a direção clara em Cristo, para que nós não venhamos errar o caminho. É tão interessante como que o caminho é uma palavra de Deus para mim e para você hoje. Caminho. Jesus é o caminho. O caminho do Senhor é perfeito. E o texto que nós lemos, ele termina dizendo assim, que o Senhor aperfeiçoa o meu caminho. Então essa é a palavra que o Senhor quer que eu e você venhamos meditar nela. Como tem sido o meu caminho? Como eu tenho caminhado nesse tempo, nessa terra, nessa vida? Quais os caminhos que eu tenho tomado? Quais os rumos que eu tenho dado para a minha vida? Será que eles vão ao encontro do propósito de Deus para a minha vida? Ou será que eles se desviam do propósito de Deus para a minha vida? Se você se afastou daquilo que seriam os caminhos de Deus para a sua vida, não tem problema. Deus traz você de volta para o caminho, para que você siga em linha reta. E por fim, eu quero que você saiba, Deus não escreve certo em linhas tortas. Deus alinha o caminho. Ele estica as linhas e escreve em linhas retas, porque o caminho de Deus é perfeito. Pai, muito obrigado por essa bendita palavra. Eu quero colocar a vida de cada pessoa que está comigo aqui nesse momento de oração. Que o Senhor venha aperfeiçoar o caminho de cada uma delas. Sejam em dúvidas que elas têm tido acerca das suas vidas, que o Senhor venha alinhar, aperfeiçoar o caminho. Elas possam estar, Pai, tomando decisões erradas nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua vida. Eu peço que o Senhor venha aperfeiçoar o caminho dessa pessoa. Pai, aquele desse que está crendo de uma forma errada no teu evangelho, esse que está crendo, Pai, na bênção e não no abençoador, esse que está crendo no milagre e não naquele que faz o milagre, esse que está crendo, Pai, apenas na fé e não está crendo no Senhor, que o Senhor possa nesse dia trazer luz, entendimento, para que essa pessoa aponte a fé na direção certa, que é o Senhor, e que cada um, Deus, que está aqui comigo hoje nesse encontro, tenha revelação da parte do Senhor acerca da direção dada em Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu comentário, como eu pedi no início do vídeo, também deixe aí seu pedido de oração. Vai ser uma honra para nós poder responder aos seus pedidos de oração. E eu quero dizer também que todos vocês que são inscritos no canal, eu oro diariamente por todos vocês, oro de uma forma geral. Alguns Deus me mostra especificamente para eu orar, então estou sempre intercedendo e saiba, Deus vai responder as nossas orações, porque este é o propósito de Deus para a nossa vida. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.